Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Vamos de volta. Esse é o Jornal da Rede Alesp especial, prestando serviço, utilidade pública, trazendo também as informações do Parlamento Paulista. Hoje é terça-feira, final do mês de março, início do mês de abril. Vivemos aí a primeira semana de quarentena no estado de São Paulo, que deve ir até o dia 7 de abril, quando o governador João Dória deve anunciar as próximas medidas de combate ao controle aí da pandemia do coronavírus no estado de São Paulo. Lembrando você que logo mais, 12h30, tem a entrevista coletiva do governador João Dória, onde ele fará os anúncios do dia e também vai atualizar os números, né, no estado de São Paulo, que vem crescendo, mas o estado de São Paulo está tomando as medidas necessárias. Comigo aqui, nessa hora, a Carolina Franca. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Guga. Um olá para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Vamos que vamos, este é o Jornal da Rede Alesp, um jornal especial para informar você desta pandemia de coronavírus. É toda a equipe da Rede Alesp engajada em trazer a você a melhor informação em tempos de pandemia de coronavírus. E quero chamar você também para logo mais, às 2h30 da tarde, tem ao vivo a sessão virtual do Parlamento Paulista, aí deliberando assuntos muito importantes para o estado de São Paulo. Então, o presidente Cauê Macris e os outros 93 deputados aí engajados em tomar as melhores medidas para o estado de São Paulo. E você acompanha tudo pela Rede Alesp a partir das 2h30 da tarde, ao vivo, essa sessão parlamentar virtual. E durante a sessão extraordinária virtual de ontem, deputados aprovaram os projetos de decreto do Legislativo de 2020, o número 3 de 2020 e o número 4 de 2020. É isso mesmo. As propostas reconhecem o estado de calamidade pública na capital paulista, no estado de São Paulo e permitem alterações orçamentárias para que os gestores possam ter a autonomia de investir recursos nas áreas que mais necessitam durante a pandemia do coronavírus. O PDL 3 de 2020 foi aprovado por 80 votos a favor e 7 contra. O projeto, que trata da flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal no Estado, prevê a criação de um grupo de trabalho formado por 6 parlamentares que serão responsáveis por acompanhar os gastos e as medidas relacionadas à pandemia. É isso mesmo. E o PDL 4 de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no município de São Paulo, permite a suspensão dos prazos e metas fiscais da capital paulista. Foi aprovado por 81 votos a favor e 7 contra. O PDL 5 de 2020, que coloca os 644 municípios do estado também em estado de calamidade pública, será votado hoje, né? Como eu falei, a partir das 2h30 da tarde, sempre com transmissão da Rede Alesp e também pelos nossos aplicativos e plataformas. Você pode acompanhar tudo pelo YouTube também, ou seja, onde você estiver, você pode estar sempre bem informado com as notícias do Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. E uma verdadeira operação de guerra, o Hospital das Clínicas de São Paulo terminou a montagem de uma unidade inteira destinada ao atendimento dos infectados pelo Covid-19. A partir desta semana, o prédio do Instituto Central do Complexo Hospitalar, no bairro de Cerqueira César, zona oeste da capital, terá 900 leitos exclusivamente para os contaminados pelo novo coronavírus. O HC tem 8 unidades de atendimento e 2.200 pacientes internados. A unidade do Covid-19 será exclusiva para as pessoas contaminadas pela pandemia. De acordo com a diretoria do Hospital das Clínicas, as equipes médicas estão trabalhando nos testes finais dos equipamentos, como os respiradores e também no treinamento de profissionais. Você acompanha o Jornal da Rede Alesp, sempre informação de qualidade em tempos de pandemia de coronavírus. Eu quero dar um alerta também para que a população tome cuidado com as fake news ou as notícias falsas, né, que circulam aí
pelas redes sociais em tempo de pandemia que podem causar pânico à população. Então, quando você receber uma notícia via WhatsApp ou via qualquer rede social, cheque a fonte, né? Cheque de onde veio essa notícia para você se preservar e não espalhar pânico pela população, porque essas pessoas que espalham isso se guardam, né, atrás de notícias verdadeiras, colocando dados falsos e fazendo com que o medo aumente. Então, veja as informações em órgãos de imprensa com credibilidade que dão a informação da melhor forma possível. Tome muito cuidado com essas notícias que circulam, as populares fake news, não é mesmo, Carol? Exatamente, é sempre bom ficar ligado nos canais oficiais e também aqui na nossa Rede Alesp. E vamos receber agora no Jornal da Rede Alesp o Dr. Cássio Faedo. Ele é mestre em Direitos Fundamentais e vai falar sobre a insalubridade dos profissionais de saúde no caso da Covid-19. Eles que estão na linha de frente, né? Ele vai falar com a gente sobre esse tema. Dr. Cássio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado. Tudo bem, tudo bem. Estou aqui à disposição. Doutor Cássio, é importante a gente começar essa entrevista perguntando em que momento as atividades são encaradas insalubres, doutor? Olha, na área que nós estamos aqui estudando, que é a área de hospitais e clínicas, há 2 pontos de insalubridade no anexo 14 da NR15. Vamos falar explicar o que é NR. São as normas regulamentadoras da hoje Secretaria do Trabalho, mas do antigo Ministério do Trabalho. Prevêem 2 graus de insalubridade, o médio e o máximo. O médio com um adicional de 20% sobre o salário mínimo e o máximo 40% sobre o salário mínimo, com uma forma, digamos, é ruim de falar monetizar, mas de dar um pagamento por essa exposição a risco. Bom, então, nesse sentido, 20% para aqueles que têm contato apenas com pacientes. Esse é o dia a dia de um hospital, de uma clínica. Mas aqueles que lidam com pacientes ou com material sujo provenientes do contato com infecto-contagiosos, e aí temos o KPC, a tuberculose, temos agora o Covid-19, esse sim tem direito ao adicional de insalubridade do grau máximo de 40%, com a base de cálculo que é o salário mínimo. Perfeito. E doutor, aqui quem fala é a Carolina, um bom dia para você. Doutor, bom dia. Quais são os direitos dos profissionais, além dessa questão da insalubridade, né, ganhar um benefício a mais, um dinheiro a mais? Tem alguma outra questão, algum outro direito? Sim, não, o principal direito não é nem o recebimento. É claro que é importante receber um valor por essa exposição a risco, mas nada paga a vida, não é? Uhum. Então, o principal direito é ter um EPI adequado, no caso aí luvas especiais para o contato com infecto-contagiosos, aventais, óculos, isso diria até que é o básico, mas nós temos observado aí pelo mundo pessoas muito até mais paramentadas. Então, o principal é ter o treinamento e ter o EPI à disposição para que as pessoas não se contaminem. E vamos destacar que essa questão da Covid é tão pesada, tão grave, que ela pode levar à morte. Então, assim, é quase um grau de periculosidade, não é nem mais insalubre até, em alguns casos, né? Porque a insalubridade é aquela coisa que pode te matar, digamos, né? Vamos assim, mas aos poucos, o contato com amianto, uma parte não biológica, digamos, o contato com doenças, aquilo pode te afetar a saúde, mas não acabar com a vida, mas o Covid-19 tem esse potencial danoso muito grande, mas diria assim, o principal é a garantia constitucional do direito à vida, direito à saúde perfeita, e isso impõe equipamentos e treinamento. Agora, doutor, o profissional, ele pode se recusar a trabalhar, ele pode sofrer sanções no caso que ele se recuse ao trabalho? Então, nós temos 2 aspectos. Acho que o primeiro deles é que nós estamos vivendo uma grave crise nunca antes vista nos últimos anos, né? Nós temos aí 100 anos, não tem a gripe espanhola, mas no mundo global, na realidade de hoje, do mundo interligado, é a primeira de nível de saúde mesmo, né? Então,
teríamos o quê? Uma rescisão indireta caso não desse o equipamento de proteção para ele, o treinamento, ele não vai expor a própria vida. Então, ele poderia rescindir indiretamente o contrato de trabalho dele. Né? É lamentável, porque é o profissional de saúde que precisa trabalhar, mas também não pode expor a própria vida. E o empregador, por seu lado, dando equipamento, dando o treinamento que ele é obrigado, ele pode ser dispensado por justa causa. Aí nós vamos ter um ato de insubordinação, não é? Entendo, doutor. Agora, outro aspecto importante, quais as profissões que têm direito a essa insalubridade? São diversas profissões, né? Nós vamos pegar as normas regulamentadoras, as NRs, então ela vai tratar desde de um mergulhador a quem tem contato com produtos químicos, no caso do nosso estudo aqui, o pessoal da área da saúde, de agentes biológicos, são vários agentes agressores. Então, há uma lista muito grande. O importante dizer é que quem define essa lista é sempre o Ministério do Trabalho, hoje a Secretaria, mas ela que vai definir o que é insalubre para fins de pagamento e mais, vai definir quais são os EPIs e quais são as obrigações decorrentes desse contato com o insalubre. É uma lista razoavelmente grande. Doutor, no caso a gente viu algumas informações sobre a questão do Hospital Albert Einstein, né? Alguns funcionários que testaram positivo à Covid-19. Quais são os direitos desses profissionais? Eles vão ser afastados? Eles vão continuar recebendo o valor integral do salário? Como que fica essa questão? Porque eles estão em risco e foram contaminados provavelmente lá no próprio local de trabalho, né? Eles foram contaminados no local de trabalho. A regra geral é que eles sejam afastados por 15 dias e depois vão entrar no auxílio-doença do INSS. Aí vamos para um nível securitário do problema. Então, são 15 dias pelo empregador. Creio que essa é a solução que será dada. Agora, eles têm que ser afastados. Repercussões de um contágio por mau uso de equipamento ou por não ter equipamento vão até para a área de responsabilidade civil do empregador. Então, isso vai demandar uma produção de provas. Nós vamos ter aí um esqueleto jurídico dentro do armário, nem sei se é dentro do armário, até fora dele já, né? Em todas as áreas do direito, né? Tributário, contratos civis, trabalhistas. Quando passar essa tempestade, esse furacão, é que nós vamos poder analisar quais são as consequências jurídicas do descumprimento de contrato e os danos causados. Nós, assim, estamos no meio de uma tempestade em alto mar. Essa é a verdade. Então, nós estamos tentando tocar mais um dia para frente e esperando que essa grave crise acabe. Agora, doutor Cássio, o senhor avalia que, passando essa grave crise, poderemos ter uma tempestade de ações trabalhistas nos fóruns trabalhistas do Brasil? Você se acredita nisso? Olha, vai depender do grau de dispensa que as pessoas vão ter, né? A demissão me parece que é algo já que já está acontecendo com um certo peso. Também estou prevendo que nós não vamos ter o pagamento de muitas verbas rescisórias, porque as empresas, eu acredito que primeiro elas vão tentar pagar salário, vai deixar tributo de lado, vai tentar deixar salário em suma para tocar a empresa para frente. Acredito muito nisso, que elas vão tentar ao máximo empurrar essa questão de manter o negócio aberto. Mas vai chegar um momento em que elas não vão conseguir pagar salários, aí são verbas rescisórias, não são nem ações trabalhistas fantasiosas, como foi dito há um tempo atrás, na época da reforma. Hoje, creio em ações trabalhistas realmente pedindo verbas rescisórias e muitas delas fadadas ao fracasso por empresas quebradas e por sócios sem condições de arcarem com prejuízo. Então, eu prevejo sim, não posso dizer enquanto, porque isso vai depender da extensão de comércio e negócios fechados, mas de se esperar sim uma busca na área trabalhista por verbas rescisórias. Eu creio que isso será o principal pedido dos trabalhadores. Doutor Cássio, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp especial de hoje, o senhor esclarecendo aí das questões trabalhistas. Muito obrigado pela sua atenção, viu, doutor? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Falamos aqui dos direitos trabalhistas dos empregados do Jornal da Rede Alesp com utilidade pública e prestação de serviço. Jornal da Rede Alesp. E
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liminar à União para relaxar exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à criação e expansão de programas para o combate ao novo coronavírus. O governo buscava afastar a exigência de que o Planalto deveria apresentar demonstração de adequação e compensação orçamentária. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o aumento dos gastos tributários indiretos e despesas obrigatórias exigem estimativa de impacto orçamentário e financeiro que devem estar compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também determina que a origem dos recursos e sua compensação devem estar demonstrados. Ao Supremo, a União pedia a relativação destas exigências devido à situação excepcional do novo coronavírus no país. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a situação atual é da mais elevada gravidade, se tratando de ameaça real e iminente com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas para a saúde e o emprego dos cidadãos. O ministro decretou o relaxamento das exigências durante a emergência de saúde pública e o estado de calamidade também, ocasionados pelo novo coronavírus. A liminar se aplica a todos os entes federativos que estejam em estado de calamidade pública. Jornal da Rede Alesp. E no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa agora com o secretário de Saúde da cidade de Assis, localizada ao oeste da capital paulista, o senhor Adriano Luiz Romagnoli Pires. Ele fala sobre o trabalho que está sendo feito em Assis região para ajudar a conter essa pandemia do coronavírus. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, secretário. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Secretário, é importante, né, que o senhor comece a sua entrevista dando um panorama aí da cidade de Assis, como as coisas estão fluindo aí no interior de São Paulo, secretário. Exatamente, nós estamos localizados aqui a quase 500 quilômetros de São Paulo, né, longe, bem distante do grande centro que nós estamos vendo no estado de São Paulo, porém nós temos acompanhado de perto todos os casos suspeitos, né, que nós temos aqui na nossa região, na nossa rede. Nós temos um comitê de contingenciamento que já foi criado já há 3 semanas atrás e semanalmente faz o monitoramento dos casos. Estamos com a cidade em isolamento social, né, com o comércio fechado, seguindo o decreto do governador Dória, justamente para que nós não tenhamos aí o contato pessoal com a população, né? Nossas unidades estão preparadas, nós fizemos toda uma readequação das nossas unidades para que desse atenção às pessoas que procuram com síndromes gripais. Nós temos também uma reorganização da nossa rede de assistência farmacêutica, né, em que nós estendemos o prazo de validade também de receitas médicas de uma forma emergencial para diminuir o fluxo de pessoas nas nossas unidades. E nós estamos fazendo muito bem o trabalho de casa, que é justamente o que se espera nesse momento, fazer as pessoas pensarem, saírem pouco de casa, para que não se exponham demais. E até agora os nossos boletins diários que saem pela nossa vigilância epidemiológica mostram que nós estamos fazendo o correto, né? Não estamos esperando a coisa acontecer, não estamos esperando nenhum tipo de catástrofe ou aumento dos suspeitos de caso para tomar essas providências. Nosso prefeito diz isso sempre, e isso é uma verdade. É melhor pecar pelo excesso de zelo do que por omissão. Então, tudo isso está sendo feito justamente para que nós tenhamos um controle maior da nossa população e fazer o atendimento daqueles que precisam, daqueles casos que nós temos. Secretário, no caso de Assis, vocês têm pelo menos 36 casos suspeitos, né? Sem nenhum teste positivo até o momento. Como que vocês estão lidando com esses casos? Exatamente. Na verdade, os casos já são menores desse que você disse, porque nós já foram descartados vários, conforme a nova orientação do governo do estado, do governo federal, para a abordagem desses casos, né? Hoje já está, acho que a metade desse valor que você mencionou, e nós estamos fazendo acompanhamento pela vigilância epidemiológica. Essas pessoas são notificadas pela nossa rede de saúde, são acompanhadas pela vigilância, a maioria delas, grande parte, está em acompanhamento, isolamento dentro de suas casas. Temos pouquíssimos casos na parte hospitalar sendo acompanhada, mas nenhum teste
até agora comprovado. Infelizmente, os exames que seguem para a Dofluts, a demora é muito grande, a gente sabe da demanda enorme que o Instituto tem lá em São Paulo para poder atender o estado inteiro. Portanto, nós fizemos aquisição nesta semana de 500 testes rápidos, é pouco pela nossa cidade de 100 mil habitantes, mas são testes que a gente sonha que tenham maior rapidez de chegar até nós para facilitar justamente a identificação das pessoas que estejam assintomáticas e a gente possa colocar em isolamento de uma forma mais ágil. Nós estamos com uma expectativa muito grande e eu acho que a melhor estratégia é essa, se a gente pudesse testar grande parte da população, ou pelo menos aqueles que estão com sintomas gripais. Com certeza, os efeitos que nós estamos vendo hoje, de isolamento social, de a parte econômica também, que pesa para todo mundo, que gera um desgaste muito grande para a sociedade, um prejuízo também para todos aqueles que empreendem, trabalham. A gente confia muito que se a gente tiver mais testes rápidos, e há uma indicação do Ministério da Saúde nesse sentido, a gente possa fazer um controle melhor desses casos. Agora, secretário, vocês tomaram iniciativas importantes em relação também à vacinação de idosos contra o H1N1. Podia falar um pouco dessas ações, secretário? Com certeza. O Ministério da Saúde antecipou em 30 dias a vacinação, portanto, a produção também está muito irregular. Nós recebemos o terceiro lote no sábado, né? Já vacinamos 11 mil idosos na semana passada e recebemos um lote menor nesta terça-feira. Porém, um lote pequeno, uma coisa que é importante, né? Os idosos descobriram agora realmente a importância de se vacinar contra a gripe. Eu tenho certeza que a nossa estatística mostra que dobrou o número de idosos interessados em tomar a vacinação, muitos eram arredios, muitos tinham dúvidas, e nós estamos hoje, abrimos 2 drive-thrus para poder agilizar também a vacinação e daremos prosseguimento conforme nós estamos recebendo do governo do estado essas doses da vacinação também nas nossas unidades de saúde. Isso é muito importante para que a gente possa proteger nossos idosos do H1N1 e também facilitar o diagnóstico dos nossos médicos quando um caso desse chega às suas mãos. Secretário, e como que está a rotina da cidade, né? Com certeza a Covid-19 mudou não só as grandes cidades, mas também no interior. Como que está a rotina? As pessoas têm se isolado? Tem sim. A gente tem visto que a população tem aderido. Casos ou outros que a gente, ao andar pela cidade, verifica, principalmente os idosos que não conseguem ficar em suas casas, né? Apesar de toda a comunicação, de toda a imprensa fazer esse apelo para que permaneçam em suas casas, mas a gente vê a cidade parada, realmente. Parece um dia de domingo quando a gente anda pelas ruas, poucos estabelecimentos funcionando conforme o decreto do governador, e nós esperamos que isso possa ser estendido até esse planejamento, esse achatamento da curva dos casos que possam aparecer. Isso é importantíssimo e a gente tem frisado bastante isso, que a colaboração da população neste momento é a maior contribuição que possa dar. Enquanto nós não temos remédio, vacina e muito menos testes, a única saída que nós temos realmente é o isolamento social. Secretário, eu gostaria, né, que o senhor... A Assis é uma das regiões onde a TV Alesp chega, né, em canal aberto também. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população da região com os cuidados que devem ser tomados, secretário. Exatamente, a gente tem essa bênção aqui na nossa cidade, né, de contar com o canal da TV Alesp de forma aberta para a nossa região, em torno de 50 quilômetros da nossa região pode estar nos ouvindo neste momento, E a nossa mensagem como responsável sanitário, né, da cidade, como secretário de saúde, é justamente buscar as informações no canal correto, né? Tal qual quem está assistindo neste momento, você está no lugar certo, onde as informações são trabalhadas por profissionais, por jornalistas, que levam a verdade para vocês. Infelizmente, nós temos uma rede muito grande de fake news, de pessoas que buscam informações aonde não devem, compartilham com os outros e criam pânico nas pessoas. E neste momento, nós temos um grande esforço de fazer dois grandes movimentos: levar informação e levar mobilização para essas atitudes de prevenção. Essa é a melhor solicitação que o poder público faz para os moradores de Assis, de toda a nossa região, do nosso entorno,
para que sigam as orientações das suas secretarias municipais, do que os seus prefeitos conscientes aqui na nossa região, prefeitos que têm tomado as decisões duras, mas necessárias, porque ninguém quer pagar para ver aqui no interior o que a gente tem visto em outras localidades, inclusive do estado de São Paulo. Secretário, quero agradecer muito a sua presença no Jornal da Rede Alesp de hoje. Sempre que quiser trazer notícias de Assis aqui na Rede Alesp, fique à vontade em nos procurar e participar. Muito obrigado, viu, secretário? Obrigado a vocês. Conversei aqui no Jornal da Rede Alesp especial com o secretário de Saúde de Assis, Adriano Luiz Romagnoli Pires, nesse Jornal da Rede Alesp especial, trazendo informações do interior de São Paulo. A Rede Alesp chega até Assis através de canal aberto também. Jornal da Rede Alesp. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, lançou neste fim de semana um novo pacote para o combate dos efeitos da pandemia do coronavírus. As medidas anunciadas são voltadas a ajudar na compra de materiais para UTI e ampliação no número de leitos. O Banco de Fomento anunciou uma nova linha de R$2 bilhões para a ampliação da oferta de leitos emergenciais, assim como de materiais e equipamentos médicos e hospitalares. Empresas de outros setores que buscam converter suas produções em equipamentos e insumos para a saúde serão contempladas pelo BNDES e diz que o programa buscará apoiar a ampliação dos números de leito de UTI, especialmente em regiões que apresentam níveis elevados aí de carência de infraestrutura. A estimativa do BNDES é de que a quantidade de leitos de UTI seja ampliada em 3 mil, o equivalente a mais de 10% da disponibilidade atual de leitos do SUS no país. O número de respiradores pulmonares deverá aumentar em 15 mil, o correspondente a 50% da demanda total do SUS prevista para os próximos 3 meses. É o que acredita a direção do banco. O BNDES estima o número de monitores vai aumentar em 5 mil e que as máscaras cirúrgicas devem ter um aumento de 88 milhões. O BNDES espera que os programas anunciados vão levar um impacto positivo na economia, em torno de 97 bilhões de reais. Jornal da Rede Alesp. Este é o Jornal da Rede Alesp, trazendo utilidade pública e prestação de serviço a você que nos acompanha tanto pelo aplicativo da Rede Alesp, como também por todas as plataformas de rede social, o YouTube e também pela forma convencional através da sua operadora de TV a cabo ou nos canais de TV aberta. O Jornal da Rede Alesp agora conversa com Tayana Jung, ela é gestora técnica nas áreas de planejamento estratégico, pesquisa, formação e avaliação. Ela nos conta como um líder resiliente pode proteger o seu negócio. Tayana, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muito bom dia, obrigada aí pelo espaço e para falar um pouco de gestão e de planejamento nesse momento que tantas empresas, todas as organizações necessitam olhar com cuidado para as suas ações. Agora, qual que é o papel principal de um líder nesse momento? Porque o líder é o tomador de decisões em qualquer empresa, seja ela no setor público ou privado. Qual que é o papel do líder e do gestor nesse momento? O papel do líder nesse momento é um papel muito decisivo, né? Porque ele é o decisor, ele é a pessoa que vai colocar a engrenagem para funcionar. Então, esse líder, ele precisa ser resiliente. O que é ser um líder resiliente? Um líder que tem flexibilidade, que pode colocar suas capacidades de transformar uma crise em oportunidade, de transformar um momento que é negativo em ações positivas. Então, esse líder, ele precisa, antes de mais nada, ter uma capacidade de análise e de escuta muito grande para que as suas decisões não sejam tomadas à base da reatividade. Então, esse líder precisa escutar, esse líder precisa entender cenário, tanto externo quanto interno, esse líder precisa colocar em prática aí
uma liderança que é uma liderança colaborativa, que é uma liderança que escuta e que reforça a equipe, né? Tranquiliza essa equipe em busca de um resultado para a organização, para as pessoas e para a sociedade. É uma situação bem atípica, né, Tayana? Aqui quem fala é a Carolina, sou repórter também aqui do Jornal da Lesp. E eu queria perguntar para você como que não só o líder se comportar, mas os funcionários, como ele pode orientar os funcionários, né? Principalmente dando exemplo. Questão também pode ser de home office, quando para liderar, né, para esse home office, como instruir os seus funcionários. Essa relação de instrução com o funcionário, ela tem que estar dentro de uma estratégia maior, né? Esse líder, a gente orienta que ele monte um comitê, ele faça um grupo que enxergue essa gestão, né, de crise. A partir disso, ele vai fazer um plano de ação, porque ele vai olhar quais são os recursos disponíveis, né? Quais são as capacidades disponíveis no seu empreendimento, na sua organização. E a partir de um plano de ação bem estruturado de atividades, esse líder, então, vai poder orientar a sua equipe. O que é um plano de ação, né? Fica parecendo uma coisa tão distante e difícil. Na verdade, é entender o que está afetando a operação dele, o que vai diminuir em serviço, o que vai aumentar. Então, quais são as pessoas certas para fazer determinadas ações? O que ele precisa desenvolver? O trabalho vai ser em loco ou vai ser em home office? Se ele for em home office, o que esse colaborador ele precisa ter em home office? Ele precisa ter todas as condições necessárias para ele executar o trabalho, porque ele vai ter um resultado a entregar, não é verdade? Então, assim, quando ele está em home office, ele precisa de equipamento, ele precisa de internet, né, de acesso à internet, ele precisa continuar tendo suas metas, ele precisa de orientação de saúde, ele precisa de segurança, né, segurança no sentido de saber que ele tem um líder que está acompanhando o trabalho dele, que ele vai receber o salário dele, né? Então ele precisa ter um diálogo aberto, um diálogo transparente. Esse líder precisa negociar com a sua equipe, precisa estabelecer acordos e a partir daí, né, seja no trabalho em home office ou seja no trabalho ainda nas empresas que podem, né, desenvolver os seus trabalhos nos seus locais, se atentar para a segurança, para a saúde e para o sentimento de cuidado. As pessoas precisam se sentir cuidadas e, para isso, né, essas medidas que eu falei, e cartilhas com orientações de comportamento, se, por exemplo, na empresa você tem delivery, como que quem trabalha fazendo delivery deve se comportar, quais são as medidas de segurança que ele deve ter. Então, são medidas, desde coisas que parecem as mais óbvias, né, às questões mais estruturais. Tudo tem que ser dito. E a outra coisa é o acompanhamento. Você precisa ter o ritual de acompanhamento. E, nesse caso, semanal, né? Semanal com toda a equipe, seja à distância ou diário também, acompanhando como que está a venda, acompanhando como que está atendimento. Isso é muito importante para que ninguém trabalhe no achismo, para que ninguém trabalhe na insegurança e para que novas coisas que vão acontecendo a cada dia, elas sejam trabalhadas e sejam melhor pensadas pela equipe. Agora, doutora, é importante também você dar um panorama, né? Na verdade, um esclarecimento como as equipes devem olhar o seu gestor nesse momento, porque às vezes o gestor ele tem que tomar medidas aí de contingência, medidas urgentes e nem sempre são bem entendidas pelos colaboradores, né? Então agora eu quero que a senhora vá pelo outro lado e dê dicas aos colaboradores. Boa colocação essa. A gente pode falar um pouco de empatia para começar essa conversa aqui de um olhar para o outro. Esse olhar empático, ninguém nunca vai sentir o que o outro sente, mas a gente precisa se distanciar e entender por que decisões são tomadas, né? Então, o colaborador, ele precisa entender que, assim como ele, mas o líder, ele tem uma pressão para a tomada de decisão, ele tem uma pressão para manter pessoas em seus postos de trabalho. Ele tem uma pressão para que os resultados eles ainda aconteçam na operação.
Então, equipes, é muito importante que quando você for se direcionar ao seu líder, você não se direcione ao seu líder só com uma cobrança e com uma necessidade, mas você chegue a ele também com possibilidades de solução. Você traga o diálogo, a gente precisa saber dialogar mais. Muitas vezes a gente fala que está dialogando, mas a gente está impondo o outro à nossa vontade e à nossa necessidade. A gente precisa colocar isso de forma mais leve mesmo no momento de dureza. Então, colaboradores, olhem para os seus líderes, deem feedback para os seus líderes também, né? O feedback na prática mesmo, o que seria isso? Você tem um problema, você vai mostrar o que primeiro está dando certo, você fala qual é o problema e depois você elogia. A gente precisa disso. Então, esses canais, se o seu líder não está abrindo um canal de comunicação, peça a ele para abrir esse canal de comunicação. Se ele não está se reunindo com você, peça a ele, mostre a sua necessidade. Falar de fragilidade não é um problema, né? Andar com a fragilidade, sim, mas falar dela e buscar uma solução é tudo que a liderança hoje precisa. Então, resumidamente, a liderança precisa de parceiros, a liderança precisa de pessoas que, quando vem um problema, levem possibilidades de solução para ele. É disso que o líder precisa, de parceria, de colaboração. Doutora Tayana, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Sem dúvida nenhuma, foi muito esclarecedor em termos de utilidade pública e prestação de serviço. Muito obrigado, viu, doutora? Nós agradecemos a oportunidade e deixamos uma última fala para que as pessoas estudem, analisem o contexto, porque está tudo muito complexo, muito volátil, tudo está mudando a todo tempo. Então, estudem o cenário, porque isso é fundamental para a tomada de decisão. Um bom dia e todos fiquem em casa, ou melhor, quem puder, fique em casa. Esta foi a doutora Tayana Jung, aqui no Jornal da Rede Alesp, especial de hoje, aí trazendo dicas para os gestores de equipe. Jornal da Rede Alesp. E o governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 10.000 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional no programa Novotec Virtual. A oportunidade é para que os jovens da rede pública estadual possam estudar e adquirir profissionalização mais rápida na modalidade de ensino à distância, a EAD, durante o período de recomendação pelo isolamento social, como medida de prevenção ao novo coronavírus causador da Covid-19. As inscrições começaram ontem e devem ser feitas até o dia 5 de abril pelo site novotec.sp.gov.br em parceria com o Centro Paula Souza e os CPS. O Novotec Virtual tem o objetivo de ampliar competências e impulsionar a aprendizagem dos jovens. As aulas serão oferecidas através da plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, que dará acesso a 4 cursos online com duração de 80 horas em áreas de gestão e tecnologia de informação. São eles: gestão administrativa, planejamento empresarial, lógica de programação e banco de dados. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, os estudantes matriculados nos cursos presenciais do Novotec Expresso, temporariamente suspensos como parte dos esforços do Covid-19, terão prioridade. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá via e-mail. As aulas têm início no dia 13 de abril e os cursos virtuais deverão ser concluídos em até 2 meses. Para receber o certificado do CPS, o aluno deve completar a carga horária do curso virtual. Jornal da Rede Alesp. Você está com a gente no Jornal da Rede Alesp de hoje. Informação, prestação de serviço, utilidade pública e, lógico, notícias do Parlamento Paulista nessa cobertura especial da pandemia do Covid-19. Lembrando que o estado de São Paulo está em quarentena. Já completamos hoje uma semana de quarentena que vai até o dia 7 de abril. Logo mais, ao 12h30, transmitimos ao vivo a coletiva do governador João Dória. Você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alesp, atualização dos números
números e também novas medidas do governo do estado. Nosso contato agora é com a repórter da Rede Alesp, Amanda Nascimento, que traz mais informações. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, Amanda. Bom dia, Guga. Bom dia, Carol, e a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. Bom, vamos falar um pouquinho dos comércios que estão funcionando aqui no estado de São Paulo. Como você acabou de citar, Guga, o estado de São Paulo vive uma quarentena que foi decretada pelo governo federal, governo estadual, que vale para os 645 municípios paulistas. O que isso quer dizer? Só os estabelecimentos que prestam serviços essenciais podem continuar funcionando para atender o público. Alimentação, abastecimento, segurança, limpeza são alguns desses estabelecimentos que podem continuar abertos. Quanto aos estabelecimentos voltados para alimentação, aqueles que comercializam bebidas, comidas, eles não podem prestar atendimento presencial nas mesas ou balcões. Neste caso, os clientes têm que fazer os pedidos por telefone ou então acionar os aplicativos de deliveries, os serviços de entrega. Vale reforçar que supermercados, farmácias, padarias, açougues e lanchonetes continuam atendendo normalmente. Muitos estabelecimentos têm se adaptado para proteger os seus funcionários e também para proteger as pessoas aí numa tentativa de frear a disseminação do coronavírus no estado. Quanto ao funcionamento das agências bancárias, o Banco Central permitiu a flexibilização do horário de atendimento, lembrando que os clientes também podem acessar os serviços pela internet ou por aplicativos de celular. Os postos de gasolina também estão funcionando em horário diferente. Agora, das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado, como estipulado pela ANP. Bom, vamos falar também um pouquinho da Defensoria Pública, que continua atendendo, porém à distância e somente os casos urgentes. Então, se você precisa de algum serviço da Defensoria Pública, é só acessar o site defensoria.sp.def.br. Lá, além de encontrar a lista dos serviços considerados urgentes, você também tem mais informações sobre como fazer esse contato à distância. As delegacias também se adaptaram, então foi ampliado o número de ocorrências que podem ser registradas por meio da internet. Crimes contra o consumidor, ameaça ou estelionato, roubo ou furto à residência são algumas das ocorrências que podem ser registradas no site delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Vale lembrar que as delegacias continuam funcionando normalmente, mas a recomendação é que as pessoas utilizem os serviços online sempre que possível, isso para evitar aglomerações nos DPs. Mais uma informação, a quarentena não tem nenhum impacto sobre o funcionamento das indústrias. Então, isso quer dizer que as indústrias continuam operando normalmente. Para lembrar, como você também citou, Guga, essa quarentena vai até o dia 7 de abril, mas se for necessário, essa medida pode ser renovada. E a gente reforça aqui na Rede Alesp o pedido para que as pessoas fiquem em casa. Se você pode, fique em casa. Tente utilizar os meios alternativos para fazer compras, como telefone, internet, aplicativos de celular. E se mesmo assim você precisar sair, tome todos os cuidados e procure comércios próximos da sua residência. E mais um pedido para as pessoas que têm mais de 60 anos, fique em casa. Tente utilizar esses meios alternativos para fazer compras ou então peça ajuda de um vizinho ou de um familiar que não esteja no grupo de risco. É com vocês. Muito obrigado, Amanda Nascimento, pelas suas informações no Jornal da Rede Alesp, que você está acompanhando e pode dar sua participação pelo WhatsApp. É só entrar em contato com a gente no 11 0 operadora 11 98457 8129. Deixa aí sua mensagem, participa com a gente. Você pode também baixar o aplicativo da Rede Alesp, vai lá na Play Store e também no Google Play. Baixa o seu aplicativo e acompanha todas as notícias
notícias da comunicação da Rede Alesp, como também a Rádio Alesp e a TV Alesp. Você tem tudo numa plataforma só, então é só digitar lá Rede Alesp, baixar o seu aplicativo e acompanhar a gente por onde você estiver. Jornal da Rede Alesp. Confira agora as principais notícias que marcaram esse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liminar à União para relaxar exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à criação e expansão do programa para o combate ao novo coronavírus. O governo buscava afastar a exigência de que o Planalto deveria apresentar demonstração de adequação e compensação orçamentária. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o aumento de gastos tributários indiretos e despesas obrigatórias exigem estimativa de impacto orçamentário e financeiro que devem estar compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a ordem dos recursos para sua compensação devem estar demonstrados. Ao Supremo, a União pedia a relativização dessas exigências devido à situação excepcional do novo coronavírus no país, destacando que o direito à saúde da população deve prevalecer. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que a situação atual é de mais elevada gravidade, se tratando de uma ameaça real e iminente, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas para a saúde e o emprego do cidadão. O ministro decretou o relaxamento das exigências durante a emergência de saúde e o estado de calamidade pública ocasionados pelo novo coronavírus. A liminar se aplica a todos os entes federativos que estejam em estado de calamidade. Jornal da Rede Alesp. Dentro de instantes, vamos ao Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo, com a coletiva do governador João Dória, do PSDB. Você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na Rede Alesp, daqui a pouco, direto do Palácio dos Bandeirantes. E há 2 semanas, o Brasil começou a parar em razão do temor da disseminação do novo coronavírus. Antes de qualquer medida restritiva por parte do Executivo Federal, governadores decidiram paralisar o comércio e escolas a fim de evitar a circulação de pessoas, o famoso isolamento social. E apesar do grande risco, alguns profissionais precisam continuar seus trabalhos. Eles têm que garantir a continuidade dos serviços mais básicos que não podem parar. Um levantamento feito com base em dados do Ministério do Emprego e Relações do Trabalho, dados do emprego do Ministério do Trabalho, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e entidades de classe, mostra que ao menos 11 milhões de trabalhadores permanecem em atividade no Brasil. Esse grupo precisa enfrentar o desafio e os riscos de se continuar a exercer sua função em meio ao crescimento desta pandemia que chegou a 5 regiões do país em menos de 30 dias. Na linha de frente ao combate ao novo coronavírus estão os profissionais de saúde, que precisam atuar dia e noite para manter o funcionamento de hospitais, unidades básicas de saúde e atendimentos de emergência. São 3.900.000 profissionais espalhados por 5.000 unidades de saúde pública e privadas no Brasil. Mesmo sem ligação direta com as ações de saúde, os trabalhadores de supermercados e setores da distribuição e venda de alimentos também precisam se manter em atividade. De acordo com dados de 2018 do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que foi incorporado ao Ministério da Economia, os supermercados empregam 1.800.000 pessoas em todo o país. Quem também não pode parar é o setor de transportes. Ele envolve tanto ônibus, trens, aviões, metrô e táxi. Apesar de não estarem especificados na Lei 7.783, que define os serviços essenciais, motoristas de aplicativo e profissionais de imprensa foram incluídos como essenciais por decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro. Jornal da Rede Alesp.
E dentro desse jornal da Rede Alesp dessa terça-feira, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos direto do Palácio dos Bandeirantes com a coletiva do governador João Dória. Até já! Jornal da Rede Alesp.